Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia disser que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. E essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar trazendo hoje aqui a rejeição que as pessoas têm do apostolado, do apóstolo Paulo, né? Muita gente quer dizer, quer desprezar o evangelho que Paulo nos apresenta, e muitos querem dizer que não coincide com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que entender, a primeira coisa é o seguinte: como eu já falei nos outros dois últimos vídeos que eu gravei, que o Senhor Jesus, ele veio para os seus judeus, os da sua raça, da sua nação. E por eles terem rejeitado, ele deu a todos os que aceitaram o seu nome, o seu testemunho, para se tornarem filhos de Deus. A gente encontra isso em João 1, onde fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então a gente vai entender que o apostolado de Paulo é o apostolado que foi dado para ele trazer o evangelho para nós, para os gentios. A gente vai encontrar isso em Gálatas, no primeiro e no segundo capítulo. A gente encontra isso em Corinto, ele defendendo o apostolado dele, em 1 Corinto e 2 Corinto. A gente encontra em Tessalônica ele dando testemunho também do apostolado dele. E essas coisas a gente tem que entender. Mas o melhor testemunho que a gente pode ter é do próprio Senhor Jesus, quando aparece para ele no caminho de Damasco, ali antes, Atos 9, ele pega e fala com Ananias para ir curar Paulo, que Paulo estava lá, o Senhor Jesus já tinha aparecido para ele, e estava já 3 dias sem comer e tal, e aí manda Ananias ir lá. E Ananias pega e fala assim: Senhor, como assim? Ele não quer ir, porque ele já tinha ouvido falar de Paulo, que ele perseguia os da igreja. Então, todo o tempo o Senhor fala: esse é um vaso escolhido para mim, para meu nome, para padecer muito pelo evangelho. Ou seja, é falar que Deus escolheu, o Senhor Jesus escolheu o errado, porque Paulo está pregando errado. Entende? É quando a gente fala qualquer coisa de Paulo, a gente está falando mal do Senhor Jesus, que foi o Senhor Jesus mesmo que instituiu ele para essas coisas. E quando temos isso em mente, aí sim podemos descansar em paz. Nós temos que entender que o evangelho de Paulo era rejeitado principalmente pelos da circuncisão, ou seja, eles buscavam um jeito de minar o evangelho de Paulo, de falar mal. Em Gálatas a gente encontra uma assembleia, creio eu, que foi instituída por ele, porque a gente consegue ver ele falando mais à frente, né? Que ele fala aqui no Gálatas 3 que ele está triste porque tivesse corrido em vão, que ele novamente está tendo que gerar eles na fé. Ou seja, provavelmente foi ele que criou a Assembleia, assim como a de Corinto, a de Tessalônica e muitas outras. E quando a gente entende, a gente vai entender que os falsos irmãos judeus tinham se entremetido, entrado dentro já do testemunho cristão. Então, quando a gente consegue entender isso, essa semente já vem sido plantada lá atrás. O homem dormiu, entendeu? O Senhor semeou a boa semente, o trigo, e o homem dormiu, e veio o maligno e semeou o joio juntamente com o trigo. Não dá para dizer quem é irmão e quem não é. Pode ser um cristão somente professante,
ou realmente um cristão verdadeiro. E tem cristão verdadeiro andando, dando mau testemunho, e isso que é ruim, porque muitas das vezes a gente olha um irmão e fala assim, ele não é cristão não, mas ele é cristão verdadeiro, é realmente um filho de Deus, só que está andando num mau testemunho, como a gente vai ver também. Eu não sei se essa parte do mau testemunho, se eu vou colocar nesse vídeo, que eu não quero fazer vídeos tão longos quanto da outra vez que eu fiz, que foram vídeos de 1h30 quase, ou mais ou menos isso. Então vou tentar fazer vídeos no máximo com 30, 40 minutos. Eu acho importante o vídeo ser estendido, porque a explicação, eu acho que ela tem que ser vagarosa, ela tem que ser uma explicação que você consiga realmente compreender. Porque se eu pegar e fizer uma coisinha assim, e deixar dúvidas, e eu acho muito importante que a pessoa, se a pessoa quer aprender, ela vai ficar até o final do vídeo, ela vai continuar vendo, por mais que ela canse, ela vai dar um pause, depois ela assiste de novo, mas o importante é saber se a pessoa tem o desejo de realmente entender. E se ela tem o desejo, ela vai querer compreender o vídeo todo. Então, o vídeo não é feito para mim ganhar view, não é para mim ganhar quantidade de seguidores, é um vídeo para o Senhor. Então, por mim, se tiver uma pessoa que assistir e realmente ela entender, ela crer, para mim já está de ótimo tamanho, porque o Senhor sabe todas as coisas. Em Gálatas 1, no versículo, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo, ele está nessa carta aqui, ele está com sangue nos olhos, como eu costumo falar conversando com alguns irmãos, porquanto que os irmãos estavam desertando da fé, eles estão saindo do evangelho. Ou seja, o evangelho que é por graça, eles estão acrescentando obras. Então começa assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chama a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, esses falsos irmãos são aqueles que estavam se introduzindo ali e queriam perverter o evangelho de Cristo. Lá em Atos 15, a gente consegue ver que eles subiram a Jerusalém devido a esse acontecimento aqui, não só nas assembleias que tinham nessa região. Então, Paulo e Barnabé, e mais Tito, acho que outros irmãos também, sobem e vão até Jerusalém e vão pegar e botar os pingos nos is. Aí Paulo, ele fala que ele tá para que não tivesse corrido em vão, ou seja, não tivesse pregado uma coisa que está fora de linha. Ele está indo confirmar. E os apóstolos lá, Tiago, Pedro, João, eles ouvem eles e dão testemunho que Pedro também havia iniciado, né, pela casa do centurião Cornélio, a família dele, os amigos, e que o Senhor tinha reconhecido que Deus que justifica, que conhece os corações, tinha justificado eles pela fé. E assim como eles também, dando o Espírito Santo como a eles no início, ou seja, como em Atos 2. Todo tempo nós sabemos que aqueles varões cristãos que estavam com Pedro, que eram da circuncisão, foram junto com Pedro para poder servirem de testemunha, pois Deus prepara todas as coisas. Assim como Deus preparou o Pedro para poder pregar o evangelho para os da família do centurião Cornélio, assim também preparou o centurião Cornélio, os da casa dele, para receber o evangelho. Então nós temos que entender que as coisas são todas vindas de Deus, porque posso eu plantar, mas se Deus não der o crescimento, de nada adianta. Pode vir um outro e regar, se Deus não der o crescimento, não adianta. Como Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem dá o crescimento. Então, todavia, a gente tem que entender que o nosso crescimento, o crescimento da semente, quando ela nasce, a gente tem que ouvir de alguém, ou tem que ler da palavra de Deus, mas a partir do momento que Deus dá o crescimento, que Ele dá vida, Ele quebra a dormência daquela semente,
por meio do quê? Da água, a água da palavra. E aí sim, essa semente ela vai desabrochar, ela vai começar a germinar, vai crescer. Então, a gente consegue entender assim que a palavra de Deus nos apresenta. Mas a gente vê o que? Esses primeiros dois versículos. Agora vamos dar continuamento no versículo 8, 9 e 10. E pegando também o 11 e o 12, que é a confirmação que Paulo recebeu esse evangelho por revelação do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anunciasse outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. E lembrando que anjos não pregam o evangelho. Qualquer denominação, qualquer pessoa fala que recebeu o evangelho de algum anjo, é mentira. Ele recebeu de Satanás. Alguma má doutrina, porquanto a gente tem que entender que anjos não pregam o evangelho. Primeiramente, a gente pode entender muito claro que porque o anjo que apareceu para o centurião Cornélio não pregou o evangelho para ele. Ele pegou e falou para ele procurar Pedro, que Pedro tinha coisas para falar para ele. Ou seja, um homem salvo, ele pode falar do evangelho. Até mesmo um homem que não é salvo, um homem que é falso, entendeu? Que não realmente é cristão, que é só para festa, da boca para fora. Se ele falar o evangelho, a pessoa ouvir, também vai querer. Assim, do mesmo jeito que Judas saiu junto com os outros discípulos, Judas sendo um falso discípulo do Senhor, sendo um falso cristão, ele todo o tempo ele saiu e pregou o evangelho juntamente com os outros apóstolos, os outros 11. E também do mesmo jeito, a gente tem que entender que por mais que tenha muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, hoje em dia, mas todo tempo, se ele falar o que está escrito na palavra de Deus, Bíblia, a gente tem que saber que se a pessoa escutar, isso não é desculpa para ela falar, não, mas eu escutei da boca de um falso profeta, de um falso pastor. Não, isso não é desculpa. Se realmente está falando da palavra de Deus, é válido, por mais que ele seja falso. E todavia, o Senhor conhece os que são seus. Não cabe a mim, nem a você, a julgar. Mas aqui a gente consegue detectar uma coisa muito simples. Se alguém fala que precisa de alguma coisa além de Cristo Jesus para a salvação, seja maldito, ou seja, seja anátema. E, em todo caso, Paulo falou isso no versículo 8. E, novamente, é tão importante que ele repete no 9. Então, assim como já vos dissemos agora de novo, também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, novamente ele vem reforçando. Porque persuadindo eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que é agradar ao homem? E como eu sempre digo, agradar ao homem quando eu falo para você que se você se esforçar, você consegue se salvar. Isso é uma coisa muito errada. Ou seja, isso enche a minha carne. Olha, eu consigo, eu batalhando, me esforçando, eu consigo. Não, todo tempo a salvação vem do Senhor Jesus, a salvação vem de Deus, nada mais. Qualquer coisa que eu faço para mim poder me salvar, eu estou me gloriando e não dando a glória que merece ao Senhor, não dando a glória que só merece, que pertence a Deus. Mais fácil-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação
de Jesus Cristo. Então ele bota bem claro que ele recebeu pela revelação de Jesus Cristo. A gente sabe que Paulo ele fala que ele foi arrebatado dos sentidos, ele foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não nem é digno de, nem se pode falar, nem tem como pronunciar. Então a gente sabe que ele recebeu essa doutrina que é dada pelo próprio Senhor. E quando entendemos isso, sabemos que tem validez porque o próprio Senhor valida ela. E se a gente falar que, mas será que Paulo, a gente está invalidando toda a palavra de Deus? Será que a palavra foi realmente inspirada pelo Espírito Santo? Será que Deus quer assim mesmo? É isso que está falando. É a mesma coisa que a serpente falou para Eva lá no paraíso. Não foi assim que o Senhor falou? Entende? Ele quer lançar dúvidas e a palavra de Deus não é por dúvida, ela é por fé. Fé é a prova das coisas que não se vê e se espera. Então devemos crer somente. E a gente vê, né, no capítulo 2 de Gálatas que ele vai dizer que ele subiu a Jerusalém, onde eu falo que é a mesma passagem que está ligada relacionada, né, a Atos 15, onde ele sobe e Pedro, Barnabé e Pedro, Tiago e João dão as destras a ele e Barnabé. E no versículo 8 e 9, vou ler rapidinho, é muito importante para a gente. Não, é 6, 7 e 8. E 9 também. Começa do 5. Aos quais nem ainda por uma hora semos sujeitos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então ele está falando da verdade do Evangelho. Isso quando ele subiu lá em Jerusalém para poder expor o Evangelho aos outros apóstolos, que eram apóstolos antes deles, os apóstolos de Cristo, aos quais nem ainda por uma hora, lendo de novo, e quando aqueles que parecem ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, e ele está falando aqui quem? Dos judeus, dos falsos irmãos, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Então fica bem claro que não é o que nós vemos exteriormente, mas é o que Deus vê no coração do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Até antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confirmado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então fica muito claro aqui que Paulo é o apóstolo da incircuncisão, ou seja, ele tinha a missão de pregar para nós. Por isso nós podemos ver que a maioria das cartas, das epístolas, são de Paulo. As cartas de Paulo são endereçadas às igrejas. A maioria das doutrinas a gente vai encontrar aqui em Paulo. Ou seja, o que a gente precisa geralmente entender que Paulo, ele é realmente, como está escrito lá em Atos 9, leiam, é muito importante quando a pessoa lê, que ele foi destinado, foi escolhido por Deus, pelo Senhor Jesus. Aí no versículo 9 ele fala: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas,
a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que fôssemos aos gentis e eles a circuncisão. Então fica muito claro aqui nessa passagem aqui. A gente vai conseguir encontrar ele falando, né? Aqui em Gálatas 3, que ele chama os Gálatas lá, né, de insensatos, porque eles estavam decaindo. Ele fala, Gálatas 3, versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, e se fascinou no sentido de enfeitiçou, para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de que Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só queria saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ele traz muito claro isso. Só sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, todo tempo, a gente encontra também ele falando em Romanos 11, ele fala o quê? Se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Então, se eu preciso ter obras para ser salvo, não é graça. Só que muita gente fala, não, ó, vê lá em Tiago. Tiago fala que é por obras, tem que ter obra, a fé sem obras é morta. Sim, verdade. Só que a gente tem que observar, abra Tiago 2, que lá está falando sobre a fé sem obras, ela ser morta. E ela fala muito claramente, você tem obras? Me mostra, tem fé? Me mostra a tua fé. Vai, como se mostra uma fé? Não tem como mostrar uma fé. Ali está falando o quê? Ali é uma coisa de homem para homem. Como eu posso dar a destra em comunhão a um irmão? Ele fala que é cristão, então tá tudo bem. Meu irmão, não. Ele tem que ter obras para mim poder ver. A palavra de Deus fala, a gente vê em Corinto, se eu não me engano é 1 Corinto ou é 3 Corinto, 1 Corinto 3 ou 1 Corinto 1, que fala que, desculpa, acho que é 1 Corinto 5, que ele fala bem claramente, ele fala, se alguém não anda de acordo com o evangelho, nem saudai e nem comei com tal. Ou seja, não considerar, não é para desconsiderar a pessoa como não sendo irmão, mas para ela se constranger, para ela ficar constrangida e realmente se arrepender e começar a andar como um cristão. Se alguém professa ser cristão e anda como gentil, para mim é gentil. E isso que a palavra está falando. Eu, sendo cristão, estava andando como gentil. Então, eu sabia que eu era cristão, sabia que eu tinha salvação. E todo o tempo, o Espírito Santo de Deus estava me incomodando. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, que uma vez foi dado para ficar no cristão para sempre, e a palavra de Deus não volta atrás, a pessoa vai entender que todo o tempo eu também me sentia mal e está andando como um gentil. Coisa que eu não sou mais. Eu não sou mais gentil a partir do momento que eu criei. Então, quando eu andava como um mundano, todo tempo eu estava entristecendo meu coração, porquanto o Espírito Santo de Deus ficava direto me cobrando. E o Senhor, por isso temos castigos que falam de correções, que Deus açoita a todo o que ama. Então, não adianta, se alguém é filho, vai receber correção. Deus corrige a todo que ama. A palavra de Deus fala muito claramente disso. Por isso que já tem muitos, entre vós, muitos cansados, muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. Isso está em 1 Corinto 11,
onde ele está falando dos irmãos que não estavam dando direito, estavam tomando a ceia, não distinguindo, não sabendo discernir o corpo de Cristo. Então, por isso havia muitos irmãos que ficavam enfermos, fracos, e que até dormiam. E dormir é um termo usado para um cristão que perde a sua vida. E muitas vezes a gente tem que entender isso. Um cristão, ele perde a sua vida, ele perde o templo, mas ele não perde a sua salvação. Ele não vai se perder, porque o Senhor Jesus mesmo fala: todo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então fica muito claro isso, que de maneira nenhuma é impossível que o Senhor possa vir perder alguém. O Senhor fala que Ele é o verdadeiro pastor que dá a vida para as suas ovelhas, e ninguém pode arrebatar alguma ovelha da sua mão. E o Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. É você falar assim: eu era ovelha, eu era filho, agora eu não sou, Deus me perdeu, Jesus Cristo me perdeu, chamando Deus Pai e o Senhor Jesus de fraco. Então, seria vergonhoso, tanto para o Deus Senhor Jesus, quanto para o Deus Pai, dizer: perdemos, filho. Não deu para segurar isso, não. Essa ovelha aí, esse nosso filho, se perdeu. Não tem como. O filho da perdição é aquele que nunca creu, é aquele que só chega ao conhecimento da verdade. Ele fala: está escrito, mas vai saber. É aquele que não tem fé, é aquele que não deposita a fé no seu coração, não deixa realmente brotar. Ele não quer, ele acha: não, se eu não fizer alguma coisa, se eu não fizer alguma coisa, aí eu não sou salvo, não. Ele não entende o que é graça. Graça é favor imerecido, é a misericórdia de Deus para conosco. Aí, aqui em Gálatas 3, versículo 6, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e pelas obras opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão criou a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, muita gente vai pegar e falar assim: não, mas quando você vai em Tiago fala que que Abraão foi justificado também pelas obras. A gente tem que entender novamente, eu vou repetir, que aqui em Tiago vai falar assim: meus irmãos, que aproveita, versículo 14, Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé poderá salvá-lo? E essa foi uma pergunta. Então vamos ver. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derem as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí. Então ele está falando justamente isso. Ou seja, se a pessoa não está andando como está vendo as coisas, não está andando como irmão, não está andando na fé, porque andar na fé é isso. Porque aqui ele continua: assim também a fé
se não tiver obras, é morta em si mesmo. Aí no versículo 17 ele fala isso. Ou seja, porque eu não vejo fé. Eu não tenho como ver fé. Se você me falar, eu creio. Tá bom, amém. Mas aí, eu não vejo a sua fé. Eu tenho que ver o seu andar. Lá em Efésios 2, no versículo 8, fala: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, a fé é dom de Deus. Não, aí no versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem das obras. Mas aí no versículo 10 fala: pois somos feituras suas, criados para as boas obras. Então somos criados para andar nas boas obras, as quais Deus Pai preparou antes, de antemão, antes da fundação. Ele preparou essas obras para nós andarmos. Então sabemos que as obras que fazemos não são nossas, são as obras que Deus preparou para que andássemos nela. Entende a diferença? Então, se alguém não está andando em obras, será que realmente essa pessoa crê? A pessoa pode não estar andando em obras e ser um irmão verdadeiro, que está com o coração duro por causa da sua carne, está deixando a sua carne, está com inclinação para o lado da carne. Ela vai estar sentindo mal, ela vai estar com o Espírito Santo entristecido, ela vai estar sem comunhão com o Pai, mas ela vai estar salva. Mas aparentemente ela vai ser pior do que o incrédulo, ou igual, mesma coisa, ou pior até mesmo. Mas se ela quer realmente, ela é salva. Ela pode perder o templo do Espírito, que é o que? O corpo. A gente vê em 1 Coríntios 3 falando: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Se alguém destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. Destruirá quem? O templo. O templo que é o que? A nossa carne. Porque nós vemos no mesmo capítulo de 1 Coríntios 3, falando que se alguém está fundado sobre esse alicerce, que começa no versículo 11, fala que o que? Qual que é o alicerce? O que é Cristo? O fundamento. O fundamento é Cristo. Se alguém está fundado em Cristo, esse é cristão verdadeiro. Agora, aí vem, se alguém edificar sobre esse fundamento, edificar as obras que a gente faz, o nosso proceder aqui no mundo, estamos salvos e nosso proceder. E observe, se a pessoa está nesse alicerce de crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, essa pessoa está salva, independente se ela tem obra ou não. E o próprio capítulo fala isso. Você, quando continua lendo, você vai ver e fala: se alguém edificar sobre o alicerce um templo, seja de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, feno, a obra de cada um se manifestará no dia de Cristo, ou no dia do Senhor. A obra de quem permanecer, que vão ser o quê? As obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Receberá o quê? Galardão. E as obras de madeira, as de palha e de feno, vão se queimar. São obras naturais que um ímpio pode fazer. Ou, entende? Se a pessoa não tiver a obra, todavia, se a obra se queimar, sofrerá detrimento, perda. Ela sai perdendo. Por quê? Porque não recebeu o galardão. Mas o tal será salvo como que pelo fogo. Então a gente tem que entender isso, que é muito claro, a palavra de Deus deixa bem claro. Uma vez filho, filho para sempre. Em Romanos 8, fala bem claro. Você está salvo hoje, porque no penúltimo versículo fala que nem o presente, nem coisas futuras, ou nem o futuro. Se eu estou salvo amanhã, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala. Então temos que entender que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que Romanos fala.
O Romanos, ele é das melhores cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele é o evangelho explicado, onde ele explica o evangelho. A gente tem 4 evangelhos. Tem João, que fala que mostra Cristo como Deus que é. A gente tem Lucas, que mostra Jesus Cristo como médico, como homem, que Lucas é o médico, né? Que a gente consegue ver que ele Paulo cita ele nas cartas dele. Marcos, que é João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, a gente consegue encontrar que ele escreve o Evangelho de Marcos. Se trata de quem? De Cristo sendo o servo, aquele que está ali para obedecer. Por isso que a gente consegue ver que nem ele saberia o dia que voltaria. Não sabe que só Deus sabe o dia que é a volta do Senhor. Mas ali a gente consegue ver claramente que era nesse caráter, porque ali Jesus Cristo estava apresentado num caráter de servo. E o servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz. Ele estava num caráter de servir. Em Mateus, a gente vai ver o Messias, o rei. Então a gente vê que a genealogia dele parte de Davi, a genealogia dele vem lá de Abraão. Então a gente tem a prova disso. E a de Lucas, que mostra o caráter do homem, mostra o evangelho, a genealogia de Jesus partindo lá de Adão. Ou seja, a palavra de Deus é perfeita, perfeita. E agora Paulo, como ele escreve o evangelho para os gentios, ele escreve que não recebeu a palavra do Antigo Testamento, não recebeu os oráculos, não tinha profetas. Então ele faz o quê? O evangelho explicado. Então o que é o evangelho explicado? Todo aquele que crê tem a salvação. Em 1 Corinto, a gente vai encontrar ele falando que ele dando uma vacina de reforço, uma injeção de reforço aos Corintos. Ele fala: irmãos, o evangelho que já vos apresentei, se é que não crestes em vão. Aí ele fala que para perseverar nesse evangelho, perseverar no quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, quando nós entendemos as coisas, que é tudo o quê? Segundo as Escrituras. Não é o que eu acho, o que eu penso. A Bíblia não é de comum interpretação. A palavra de Deus, Pedro fala isso. A Bíblia não é de comum interpretação. Em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Fala para aprender a não ir além do que está escrito nas Escrituras. E ele fala sobre isso também, algo parecido com isso, sobre a discrepância da Escritura. Como Pedro fala também, eu não me lembro se é 2 Pedro, 1 Pedro, mas eu acho que é 2. Ou seja, para não ir além das Escrituras, ou não, para que as Escrituras não são de comum interpretação. Ou seja, eu interpretei dessa maneira. Não. Todos nós vamos interpretar de uma única maneira, como está escrito, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não, eu creio que é assim, ele quer que é assim, está errado. Porque um Espírito é um só corpo. Se nós cremos que somos realmente salvos por graça, que a palavra de Deus fala, amém, isso já começa a dar um entendimento. Eu creio, como o outro crê também, a mesma coisa. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, agora, o restante das palavras de Deus vai começar a fazer sentido. Como Paulo fala em 1 Corinto, em Filipenses, lá em 1 Corinto 1, no versículo 10, ele fala: irmãos, que sejamos concordes no pensamento, no andar, no falar. Então, como sermos concordes? Somente pela água da palavra, quando os meus pensamentos, a minha mente é substituída pela palavra de Deus. Quando eu esqueço
Tudo que eu quero, tudo que eu posso pensar, saber, eu vejo o que a palavra de Deus fala. Eu sou guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus me guia meu dia a dia. Eu tenho que entender que em tudo, em família, em trabalho, em todas as coisas. Muitos fazem, não, mas as coisas do dia a dia, sim, tudo. Tudo. A palavra de Deus fala que eu devo viver agora para Cristo. Entende? O amor de Cristo deve me constranger. Como assim? Cristo, sendo Deus, ele se fez carne, ele desceu mais baixo que qualquer um, por amor a mim. Então agora eu vou viver para mim? Não, estou errado. Se eu pensar em viver para mim, eu estou errado. Eu devo viver para Cristo. Todo tempo eu tenho uns relampejos da minha carne, querendo fazer o quê? A sua própria vontade. Por quê? Porque minha carne não quer fazer a vontade de Deus. A minha natureza, meu velho Adão, que ainda permaneço carregando esse cadáver, ele fica dando impulso de que eu não devo aceitar tal coisa. Não, eu tenho que mortificar, como Paulo escreve em Gálatas. Eu acho, se eu não me engano, é no versículo 5 ou 6, que ele fala para crucificar a nossa carne, que os que são de Cristo irão crucificar a sua carne com as suas paixões. Então é isso que ele está pedindo, que nós devemos crucificar a nossa carne com as nossas paixões. Eu não quero demorar aqui muito não, que aí a gente pode estar trazendo mais um estudo num próximo vídeo. Aliás, eu iria fazer o vídeo, se eu for trazer, não, eu iria trazer o vídeo agora já. Mas só para mais entendimento, eu vou pegar aqui Romanos, né? Romanos 3, que fala que Paulo confirma novamente isso. Mas agora, a partir do versículo 21, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo atestado o testemunho da lei dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos sobre todos os que creem. Entende? Crê. Para que não há diferença. Porque não há diferença. Por quê? Porque todos pecaram. Entende? Todos. E destituídos estão da glória de Deus. Como lê esse capítulo todo, que ele vem trazendo antes, que ele falando que todos, não há quem busque a Deus, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então, o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todos os nossos pecados. Se a gente fala que a gente pode perder a salvação, a gente vai estar falando que o sangue de Jesus não teve força para cobrir tal pecado. Não tem como. Uma gota de sangue de Jesus já cobriu uma multidão de pecado. Entendeu? E ele derramou todo o seu sangue. E a gente, muito interessante, quando a gente entende qual o tamanho dessa obra, a gente consegue ver as figuras do Antigo Testamento, a gente consegue ver que aquele sangue passado nas ombreiras, né, nos portais das portas, lá na saída do Egito, simbolizava isso. O quê? O anjo da morte que não passava, a casa que tivesse a mancha de sangue, a morte não entrava lá. E do mesmo jeito é hoje. Aquele que tem a mancha de sangue, ou seja, o selo do Espírito Santo, que quer estar comprovado que aquela pessoa creu, que já passou o juízo por ela, na vida dela, ou seja, na minha vida, eu não devo mais nada, Deus, porque o juízo de Deus já passou pela minha vida. Cristo já levou o juízo que eu merecia.
Então, eu tenho que entender que nada mais eu devo, porque Cristo já pagou todas as minhas dívidas. Entende? Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo. O único justo que a gente vai encontrar que é justo mesmo é o Senhor Jesus. A palavra de Deus fala, não há um justo. E como é que Abraão foi justificado? Como Abraão era justo? Que fala, o justo Ló. Ló levou uma vida miserável. Dá para ver uma vida de alguém, de um crente, que levou uma vida miserável. Por quê? Porque ele andava por vista, andava dando testemunho, mau testemunho. Mas foi salvo. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele era justo. Justo por quê? Porque cria. Então temos que entender que é pela fé. Do mesmo jeito que Jó foi salvo, assim também, do mesmo jeito que eu posso afirmar que o filho de Davi, que o nome dele é... falho a mente agora. Salomão, que a palavra de Deus mostra que Salomão, que Deus, ele teria Deus como pai e Deus teria ele como filho. Como assim? Ele cria em Deus. Deus açoitaria, castigaria ele com vara de homem. Ou seja, não tem como ele ter perdido a salvação. Sendo que ele é outra dispensação. Eles criam em Deus, criando que Deus iria providenciar um cordeiro substituto, como João fala. Eis aí o cordeiro de Deus, que é em Cristo Jesus. Eles criam que Deus iria prover um cordeiro. E nós cremos que Deus já providenciou um cordeiro. Justo e justificador. Então Jesus Cristo é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a gente vê esse versículo 26. E no capítulo 4, a gente vai encontrar assim, a partir do versículo 3. Pois que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Então você vai trabalhar, vai chegar no final e vai falar assim, Deus, ó, eu fiz obra, eu visitei, eu expulsei demônios em teu nome, eu mereço ser salvo. Sabe o que ele vai falar para você? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. É isso. É alguém que quer ser salvo por obras. Agora, versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Então nós temos que entender que a fé que é imputado como justiça, e no capítulo 5 fala o seguinte, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe que nos gloriamos na esperança da glória de Deus? Eu espero que talvez Deus vá vencer esse conflito entre Deus e Satanás. A esperança de Deus é certa. É fé. Não, tenho certeza. Ou seja, eu tenho certeza que eu estou salvo. Eu tenho certeza de que nada, ninguém pode me separar da mão de Deus. E para a gente poder terminar aqui, eu vou ler mais uns versículos aqui para vocês entenderem que a vida cristã
não é uma vida de prosperidade aqui nessa terra, não uma vida de fartura, como alguns caluniosamente afirmam. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entende? E igualmente a gente vai encontrar em 1 Pedro, 1 Pedro 1, que ele fala que, a partir do versículo 3, que ele fala sobre salvação, que não podemos perder, não é uma salvação imarcessível, que não se pode murchar. Ele pega e bota a partir do versículo 6, que importa que agora sejamos contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé. Então a gente entende que alguém que crê, ele vai passar por provações, que as provações vão produzir frutos. As provações é aquele momento, igual Paulo escreveu, que até ele desistiu da vida. Ou seja, as provações são aquelas que onde não saem obras feitas pela nossa mão, mesmo a obra de Deus, mas realmente nós desistimos, falando: Senhor, não tenho como resolver, não tenho como fazer. E o próprio Senhor, ele mostra que ele nos aprimora até o fim, para no dia do Senhor Jesus. Então, isso é importante quando a gente entende que o mesmo Deus que começou a toda a boa obra nos aperfeiçoará até o dia de Cristo. Em Tiago também ele coloca muito claramente no primeiro capítulo, a partir do versículo 2, ele fala: irmãos, grande gozo é, ou seja, grande galardão, grande gozo é, ou seja, grande alegria, grande alegria, ou seja, passardes por várias provações. Então, é a mesma coisa. E é a mesma coisa que está aqui no capítulo 5. A gente conta em 1 Pedro 4, que ele fala no capítulo todo, mas a partir do capítulo 12, ele fica bem claro. Ele fala: meus irmãos, não estranhei a ardente tentação ou provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, aí ele pega e coloca que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios ou dessa vida. Então, a gente tem que entender que um cristão, ele pode perder a sua vida por andar dessa maneira, se intrometendo em negócios dessa vida. E a palavra de Deus nos fala o quê? Que nenhum soldado alistado se intromete com o negócio dessa vida, que fala muito claramente que se não lutarmos legitimamente, um atleta, se não lutar legitimamente no jogo, ele não é coroado, ou seja, não receber coroa. Então temos que entender que o cristão, ele vai ser salvo por crer, vai escapar pelo fogo, porque a palavra de Deus não pode se contradizer. E a palavra de Deus diz muito claramente em João 3 e em João 5: quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. E a gente, quando consegue entender isso, aí a gente vai entender que o Senhor Jesus nos ama, nos salvou, e jamais, nunca, de maneira nenhuma, é impossível um cristão perder a sua salvação. A salvação é por graça, por mérito? Não. Por favor, imerecido. Então entenda, não é o que você faz, é em quem você crê. Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, primeiro, não é porque você quis, é porque Deus te imputou isso, Deus te deu condição para você crer. Você creu porque Deus te levou ao Senhor Jesus, como está escrito em João 6, em Romanos 8 e em Efésios 1. Então, a gente vai ter esse entendimento. Eu, no próximo vídeo,
vou vir falando sobre essas características, que é a eleição, predestinação, que eu acho que é muito importante a gente conseguir entender essas coisas, de entender que nem crer, a gente crê por nós mesmos. Nós cremos porque o Senhor nos capacitou, porque Ele quis nos escolher. Por mais esquisito que pareça, a gente tem que entender que não há quem busque a Deus. Ou seja, o homem natural jamais, de maneira nenhuma, ele vai querer ir até Deus. Tá bom? Fiquem com Deus. Desculpem, eu falei que ia ser só no máximo 40 minutos. Já estamos em 55 minutos de vídeo. Mas é para um bom entendimento, para que vocês possam entender a salvação. Realmente falar, realmente eu estou salvo. Agora eu me glorio não no que eu fiz. Eu estou salvo porque eu faço isso ou faço aquilo. Não. Eu me glorio, não. Eu glorio o meu Senhor, me glorio no Senhor, como a palavra de Deus fala. Ou seja, eu estou salvo porque Cristo morreu por mim. Eu estou salvo porque Ele derramou o sangue por mim. Então, quando eu entendo isso realmente é o que o Senhor quer, que a gente tenha uma boa consciência. Qual boa consciência? De que Cristo já fez tudo, está tudo consumado. Fiquem com Deus. Amém.